Olá, amigos, boa noite. Hoje é quinta-feira, 18/4/2019, 22 horas e 28 minutos. Véspera, sexta-feira da Paixão. Uma semana agitada, uma semana tumultuada pelo Brasil. Ô, Silvana, que honra! Tá? Claudinei, Edson e Ricardo, os amigos entrando aí. Uma semana, assim, muito complicada, mas pra gente, assim, que nunca participamos de fatos, assim, tão importantes como a gente tem participado, eu acho que, né, Silvana, eu acho que, assim, é engrandecedor. A gente, de um modo geral, tão pequeno, né, e acabar participando de algo tão grande, que é defesa de valores, de princípios, como, por exemplo, a liberdade de expressão. Hoje, eu aprendi de pretorianos, né? Conhece os pretorianos do Supremo Tribunal Federal? O Dias Toffoli e o Alexandre de Moraes. Que esses dois caras fizeram de bagunça aí essa semana é algo assim absurdo, totalmente fora de contexto, né? Os caras parece que tomou alguma coisa, não é possível, tirou algum troço, não é impensável que o ministro do Supremo Tribunal Federal tome as atitudes que eles têm tomado. É bizarro, bizarro. E eles o Dias Toffoli, o raivinha pro ciúme aí, abriu um inquérito lá, um inquérito que não tem Viva Nação. Esse aí, Lorival, Vladimir, meu camarada, que honra, Vladimir. Carlos Augusto, Celso, Vladimir, meu camarada. Esse cara me ajudou aí, trabalha comigo. Abriu um inquérito totalmente irregular, que não tem, boa noite, meu amigo, que não tem, assim, estrutura jurídica, não tem nada. Ele abriu o inquérito e ele determinou que o Alexandre de Moraes fosse presidente do inquérito. Assim, como se fosse na casa dele, faz aquilo lá, entendeu? Parece realmente dois pretorianos. E aí o Alexandre de Moraes falou, opa, é comigo. Baixou o espírito no cara lá. O espírito de quê? Não sei, de algum trem lá, o cara endoidou. E começou a perseguir os outros. E foi ontem mesmo, ele deteve uma ativista, que agora eu esqueci o nome dela, deteve umas 4 pessoas, derrubou. Que pena que eu gosto de esquecer o nome dela aí. Inclusive o Vicente, nosso amigo aqui, postou o nome dela aí. De algumas pessoas do Brasil. E inclusive do general. O general Carlos Chagas. A Polícia Federal foi na casa do general Carlos Chagas, o mais patético que pareça. Apreendeu o computador do general. Gente, isso é de uma agressividade assim, poucas vezes vista no Brasil. Só em termos assim, muito complicado, viu? Porque eles estavam procurando fake news. Se você chega diante da pessoa, foi você que falou, foi eu que falei. Como que é fake news? Você tem um agente, o cara que falou, está assumindo a palavra, a fala, a escrita. E aí foi lá e aprendeu o computador do general. Só que o general não usa computador. Hoje em dia quase ninguém usa computador, praticamente mais, é só no smartphone. Aí a Polícia Federal foi fazer a perícia lá, percebeu que tem 3 anos que não usava o computador, estava jogado no canto, perdeu o computador. Só que esse computador, pelo que se ouviu aí, o general ele foi comandante aí de Brasília, de regiões importantes, e ele tem acesso a informações da lei de segurança, sobre a lei de segurança nacional, tem sigilo, e é possível que esse computador aí tenha alguns sigilos aí que não pode quebrar, que ninguém pode ter acesso. Só as pessoas que eram autorizadas para isso, inclusive o próprio líder Supremo. Tem um rolozinho aí. Mas aí foi. Aí foi lá o Alexandre de Moraes, mandou a Polícia Federal, lá no antagonista, fechou o site e a revista, que é eletrônica, né? Não pode, parou agora aqui. Informou, depois decretou 100 mil reais de multa, porque me desrespeitou. O cara falou, não, estou aqui, estou fechando. E já marcou o depoimento do diretor do site para 2 dias. Quer dizer, o cara está fazendo uma investigação,
Como é que faz a investigação? Você abre inquérito, vai ver as pessoas, e aí, você fez aquilo, fez aquilo lá, é assim que funciona. Você fez o que aquilo? Não, vai ouvir a participação de cada um. E depois, nesse inquérito, vai concluir se é crime ou não. Você abre um inquérito contra a pessoa, não é que eu tenho crime. Você vai saber se o que foi. Você fez aquilo, fez aquilo. Aí o delegado, sei lá, ou o procurador, ou o promotor, vai definir, não, aqui não tem crime, aqui não tem base legal. Deve ter o delegado que houve, não tem base legal. O promotor cancela e arquiva. Ele já mandou lá, olha quanta irregularidade. Até falei aqui, alguém falou, que eles acabaram com o delito de processo legal. Chegaram lá no antagonista e já mandou o cara ser ouvido, quer dizer, já tinha um inquérito aberto. É isso aí, Silvana, é isso mesmo. Você está dizendo aqui que sabe, no final, quem falava que o Bolsonaro era o ditador, que ia censurar todo mundo, né? Veja a ironia, Bolsonaro hoje defendendo a livre expressão dessas ditaduras de toga, censurando os bandidos ligados à esquerda usando a toga. É isso aí, Silvana, perfeitamente. Aí já mandou o cara, e já tinha inquérito aberto, o cara ser ouvido. Isso é um crime, gente. Aí o cara foi lá 2 dias depois lá, ser ouvido lá, o diretor da revista Cruzoé. Né? E teve uma pressão muito grande aí. Só que a gente tem que deixar registrado uma coisa, gente. Eu até escrevi aqui para não esquecer. Ó. Quem comandou toda essa operação aí o dia inteiro aí, foi a milícia virtual do Bolsonaro. Tá? Foi a milícia virtual do Bolsonaro, que é assim que eles nos chamam, de milícia virtual. Você viu, o tal do que estão sempre entrevistando aí, o Fernando Henrique não deu um pio. E isso é uma das coisas mais graves em qualquer país do mundo, país democrático, lógico, né? A liberdade de expressão. Nos Estados Unidos, isso é intocável. Acho que faz parte da primeira emenda. É inviolável. Qualquer. Você nem sonha com isso lá. Sonhou, né? Já dá no meio. Isso não existe. E aqui os caras fizeram isso. Eles censuraram, proibiu de circular uma revista. O pensamento. Você não pode proibir o pensamento. Tá? Você vê, foram São Paulo, saiu umas notinhas, o Estadão umas notinhas, a Globo vai falar isso hoje está no Jornal Nacional, porque viu que tem um impacto gigantesco, né? Algumas lideranças políticas aí, principalmente esses deputados do PSL aí, ó, que parecer uma decepção, foram frases de efeito, não sei o que, liberdade de expressão, que não sei o que, liberdade de expressão, mas ninguém falou assim, ó, categoricamente, o Supremo está errado, o Dias Toffoli está errado, o Alexandre de Moraes está errado, e nós vamos questionar juridicamente. Ninguém falou isso, tudo assim, com aquelas frasezinhas, para fazer média, para o público deles. Só que nós não somos otários, não, viu? A gente não cai mais nessa conversinha aí, dessas frasezinhas de efeito. A gente quer ação direta. Porque nós estamos aqui, ó, nós que não somos ninguém na vida aí, ó. Estamos na luta aí, ó, no dia a dia. A amiga nossa aí, ó, ativista, a amiga nossa que está na luta conosco. Foi detida. Ele é um deputado que tem imunidade parlamentar. Isso, Ivan, eu vou comentar isso aí. É falando frase de efeito e não vai no centro da questão. Quem atuou aí, o antagonista que está sempre nos criticando aí, foi a milícia virtual do Bolsonaro. Fomos nós que sustentamos isso aí, ó, 24 horas por dia. Pumba, pumba, todo dia aí. Todos nós. Então, eles têm que entender que nós temos a importância no sistema. Que esse Bolsonaro tem que abandonar esse negócio. Não. É nós que damos sustentação para o Bolsonaro. E aí, o Alexandre de Moraes hoje recuou. Porque o Celso de Mello também andou falando, alguns juristas, entendeu? A OAB se pronunciou, acho que ontem, depois de muita pressão, tá? Se fosse um ato do Bolsonaro, tinha 100% de toda a mídia ali, ó, o dia inteiro, com aquelas garrafais, aquelas manchetes de tamanho assim, ó, tá? Gigantesca lá contra o Bolsonaro. Como foi o Supremo, tem muita gente rabo preso aí, a esquerda todinha se subjugou, se submeteu a um ato grotesco de censura do Supremo lá. O Celso de Mello falou hoje, ato de censura. E as pessoas que têm um pouco de sanidade, falou que é censura. A esquerda apoiou o STF. O STF não, os dois pretorianos, a Gleisi Hoffmann. Você não viu ninguém de esquerda falando lá. O Hernani Marques, meu amigo pastor, tá aqui. Obrigado, Hernani. Tá? E aí, hoje, ele foi lá e tirou a censura e liberou o site de funcionar. Como se fosse um favor. Tá?
Mas o inquérito continua aberto. Então, tem que ficar ligado nisso aí. E o Dias Toffoli, que a Silvana lembrou muito bem aqui, ó. Para pirraçar, opa, peraí, você pode ficar assim. Você não pode perder assim, tomar bola nas costas desse jeito. Não. O Brasil não pode ficar quietinho. É isso aí, André. O Brasil não pode ficar bem, nós temos que dar uma ferroada. O que o Dias Toffoli fez? Liberou o Lula para dar entrevista. Entendeu? Tudo bem, nos ferra aqui, mas estamos aí. Ó. Liberou o Lula para dar entrevista. Isso o que vai acontecer? Esse desgramado vai começar. Aí vai lá, Mônica Berger, Globo News, toda essa corda lá. E agora vai ser 24 horas o Lula aí, ó, na mídia aí, ó. Atacando o Bolsonaro, enchendo o saco, falando de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, de não sei o quê, do projeto do Moro. Esse cara vai nos atazanar. Porque é um desgraçado. E os caras dão voz para ele. Infelizmente, é uma praga. O Dias Toffoli liberou o Lula para dar entrevista. Porque não é um preso qualquer, né, gente? Ele é um demônio. E ele tem voz. E os caras dão voz para ele. Então esse cara vai atazanar. Por isso que nós temos que estar aqui, ó, dia a dia aqui. Ó. E para melhorar aqui a questão do Alexandre de Moraes, eu esqueci de falar aqui, ó, antes de liberar isso aqui, ó, saiu à tarde aí, ó, uma denúncia de um dos delatores lá, que estava na mesa do cara lá, o nome, Alexandre de Moraes, recebeu na operação acrônimo 4,5 milhões de reais. A gente não pode, gente, brasileiros que trabalham, que estão lá no dia a dia aí, ó, tem ministros desse jeito, Dias Toffoli, tem um monte de rolo, tem um monte de denúncia contra ele. Alexandre de Moraes está aqui, ó, 4 milhões de reais. Não é a Suprema Corte do país. O Dias Toffoli está na relação de planilha da Odebrecht. Tá? Entendeu? E tem outro nome lá que é um T, que os caras acham que é ele também. Já vai sair desses dias que já vão confirmar aí. Tá? E agora o Lula dando entrevista. Imagina o que vai acontecer toda hora lá. A Globo News, a Mônica Berger, o senhor dela, ela não foi lá, mas agora ela vai, né? Aí, Lula, fala aí do Guedes, fala aí do Bolsonaro, vai da Previdência. Não, quer falar da Previdência, vai arrebentar com os pobres, que os pobres, não sei o que lá, tá acabando com os pobres, que vai não sei o que dos pobres. Aí ferrou. Mas vocês vão ver, esse cara vai atazanar o governo Bolsonaro, esse desgraçado. Tá? Absurdo. E tudo isso desse Supremo Tribunal Federal. O que nós temos que fazer agora, gente? Pressionar o maldito e acovardado e covarde Senado Federal. Os caras entram lá, é prerrogativa deles. Eles têm que tirar do Supremo Tribunal Federal 3 caras urgentes. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Esses 3 caras têm que cair. Simples assim. Cai nessa banda podre, o resto lá dá para acertar. Dá para... Pois é. Aí o Bolsonaro vai lá e bota 3 caras bons lá. Pronto, aí equilibra as coisas, dá para dar uma respirada. E o Brasil não respira. Não respira o Brasil. Como é que o cara libera um cara igual o Lula para ficar dando entrevista, gente? Você viu que vai fazer filha agora de rádio lá, à esquerda? Essas rádios da esquerda, jornal, imagina, foi de São Paulo, toda hora a capa lá. Ó, Lula disse aquilo, Lula não concorda com aquilo. O Bolsonaro falou aquilo, Lula não concorda. Vai ser a semana inteira. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Uma praga. Esse Dias Toffoli é um desgraçado, viu? E o importante, gente, é que assim nós vencemos mais uma batalha. Ainda está no meio, né? Essa questão da Cruz Velha que liberou hoje aí, nós participamos disso. Isso é importante. Nós estamos assim, tendo essa noção de cidadania, de lutar pelos nossos direitos, de brigar pelo nosso país. A gente acha que a gente não é ninguém, mas a gente é sim. Não é não, Silvana? A gente é sim. A gente não se dava importância como cidadão. Entendeu? E agora não. Quem está aí? Está aí, ó. Um ativista. O que é um ativista? É nós que estamos aí brigando. Esse nome é um nome legal, ativista. Estamos aí, ó, lutando por causas grandiosas. Sabe? Está previsão na Constituição. O direito à liberdade de expressão. Quem diria que um dia a gente tinha essa oportunidade de lutar por isso? Sei que tem muita gente que se omite. Hoje mesmo eu falei com um amigo meu. E, cara, o problema é que a gente está vivendo um momento revolucionário e muita gente não acredita nisso. E muita gente ainda não entendeu isso. E principalmente o sistema. O establishment, que se chama lá na prova de inglês.
Eles não entendem que nós estamos vivendo um processo revolucionário. Eles não aceitam isso. O Olavo de Carvalho fala sobre isso. Eles não aceitam. E é. E se aconteceu aí, ó, você vê as redes tomadas aqui por nós, cidadãos comuns. Eu sou o João Zé. Está aqui a Silvana, nossa amiga, trabalhadora. O Hernando, que é pastor, está ali na luta ali, ó. E todo mundo aí, ó. Temos o quê? A ferramenta da rede social. Isso aqui mudou o mundo. Mudou o mundo, gente. Tá? Então, a gente tem hoje a importância, assim, e talvez o deputado ele tem a importância dele, que ele tem lá o parlamento, que ele vai lá e fala, mas grande parte deles não se posiciona. Então, a gente muitas vezes age, tem mais interferência no processo do que esse deputado que está lá. Que uma vez está ali só fazendo joguinho, não sei o quê, vai ali, faz uma livezinha ali, uma fotinha, mas não age como tem que agir. E nós não estamos aqui na rede, aqui, ó, a gente assume a rede social, que é o Facebook aqui, ó, e é o dia inteiro. E jogando, e postando, compartilhando negócio, notícia, buscando notícia, jogando, carro, notícia, joga. Isso é fundamental. Foi isso que impactou o sistema. Foi isso que deu a vitória para o Bolsonaro, que deu a vitória para o Trump nos Estados Unidos, tá? E é isso que está ajudando aí o Bolsonaro a governar. Aí o deputado está lá na boca, você vê, o Senado, o Alcolumbre lá, ele tinha pode cancelar a CPI. Ele recuou, já soltou até uma nota ontem aí, que ele vai colocar a CPI que o plenário vai julgar, tá? E os pedidos de impeachment individual, como o do Dias Toffoli, do Alexandre, do Gilmar Mendes, os caras estão querendo lá que o presidente ele não decida sozinho, que é para decidir em conjunto lá, que se botar para julgar, vai derrubar. O que tem que fazer agora? Nós temos que pressionar esses caras aí. Ontem o Alexandre de Moraes ameaçou de tirar as 30 redes do Cajuru. Entendeu? Então, gente, o que acontece? Nós temos essa importância. A gente não pode se omitir. Você vê, eu sempre fico aqui. Revolução Francesa, a gente vê no livro lá, o povo lá brigando, lutando, a Revolução Americana, o povo lá lutou. Nós temos um momento de lutar pelo nosso país. A gente vai se omitir disso? Eu acho que não. Eu não me omiti. Isso me dá prazer. Eu tá dando. Não importa o tamanho da contribuição. Não importa o tamanho. O que importa é que estamos juntos. Lutando por um país melhor. Tá? Você não viu uma cena dantesca aí? Passou na televisão aí? Onde faz foi no SBT de manhã cedo. Um casal de moto, cai de moto, o motoqueiro passa do lado, que não é raro, o motoqueiro geralmente é solidário. O motoqueiro passa, para a moto e volta e furta a bolsa da mulher e vai embora. Uma cena dantesca. Esse tipo de gente, esse país a gente não quer mais aqui não. A gente quer mudar nosso país, a gente não quer isso mais. A gente sabe que isso é uma coisa rara entre os motoqueiros. Eu sou motoqueiro, que é uma classe muito solidária. Mas esse país a gente não quer. Que é um país correto. A gente não quer um país aqui, ó, que o ministro Supremo pega 4 milhões. Que o Dias Toffoli está na relação de propina. A gente não quer isso. Tá? Então, hoje em dia, a gente não idolatra mais político. Igual o Fernando Henrique, o cara fala... Para mim, o que ele fala, que o gato está na rua ali, ó, não vale nada. Porque eu sei que ele é um cretino. Eu sei que ele é um cara que não tem credibilidade. Por quê? Semana que o Alckmin foi depor aí, ele nunca fala nada a favor do Zé Serra que roubou lá, que está envolvido, o Aluno Nunes está enrolado, Paulo Preto, ele pagou R$200 mil por cada voto. A semana que o Alckmin foi depor, ele enrolado aí, vai ser preso. Isso, né? Ele nunca falou uma palavra, agora vai querer dar licença embora no Bolsonaro. E nós temos um presidente honesto. E nós temos um presidente correto. E esse cara tem que dar apoio para ele, acabou. Entendeu? E hoje na live do Bolsonaro aí, ó, isso aqui é um cara que não tem ninguém, ele fala papo reto. Ele falou da questão do passaporte do Edir Macedo aí. O pessoal começou a bater, o Bolsonaro tem passaporte de Macedo, o que é de Macedo? Então, mas a gente tem muita gente que tem preconceito religioso, tá? A gente tem que dar César o que é de César. Respeitar as denominações religiosas que elas significam. Sempre eu tenho uma crença do lado A, o cara tem que subir, o cara não serve. Não é assim, não funciona. E ele explicou, esse passaporte foi dado em 2006, foi renovado no segundo mandato de Lula, parece, e depois no de Dilma foi renovado, e agora ele renovou. Ele falou, eu renovei e vai ser mantido e acabou. O pessoal das
todas as lideranças religiosas da Assembleia de Deus têm. Ele falou lá do Valdomiro lá, ele tem, da outra denominação religiosa, dessas grandes aí, todas elas, eles têm, quer dizer, o pastor e a pastora. E a Igreja Católica, os líderes religiosos têm, porque esses caras, eles têm uma... O que acontece? Isso aí não é dinheiro. Eles têm uma prerrogativa de chegar nos aeroportos, ter uma passagem, ser melhor, passa pelos caminhos ali. Eles viajam o mundo inteiro. E esses caras, gostem ou não, eles têm a missão deles. O Edir Macedo, ele tem a religião dele, ele tem milhões de seguidores, deve ter quase 20 milhões, gente. Ele representa tem igreja no mundo inteiro. Mas não gosta de Macedo, não é assim que funciona, não. Os filhos do Lula tinha, os filhos do Lula tinha. Isso que é legal, entendeu? Tem que respeitar o que o cara está fazendo. Quantos milhões de pessoas não vão na igreja ali e se sente bem? De qualquer denominação religiosa aí, tem que respeitar. Não é assim, não. Aí tem um juiz aí, entrou com ação aí para bloquear, mas ele vai derrubar. Entendeu? Falou isso hoje. Tá? Então, pra você ter ideia. E o Brasil, gente, está melhorando. Vou falar uma coisa importante, que as pessoas não estão dando importância. Eu até esqueci daqui, não posso perder isso, não. O Brasil está melhorando já. Você já se meteu o ar assim mais leve. E uma coisa que você vê que a imprensa deu umas informaçãozinhas, assim, pá. O que é importante? A vida, não é isso? A vida se sobrepõe tudo. Tudo existe por causa da vida. Pá. A vida humana, etc. Tal que é, né? O Brasil tem 65, em média, 65 mil homicídios por ano. 2017, parece que tem uma pesquisa da ONU aí, acho que 150 países, parece. O Brasil ganhou dos 150 países junto. Foi 65 mil, 150 países aí, 65 mil e pouco. O Brasil foi 67 mil e pouco, 200. Foi dos 300 homicídios a mais do que todo o mundo junto. Uma catástrofe, o Brasil é uma catástrofe. Ok? E o Bolsonaro começou a agir. Paraná, que seja o Moro, pá. Quer dizer, na verdade, é o Bolsomoro. Aí hoje saiu uma pesquisa hoje, eu achei que o Bolsonaro até errou na live dele. Por quê? Ele foi muito comedido em falar esses números. Ele foi muito humilde em falar esses números. Tá? E quais são os números? A pesquisa saiu hoje aí, ó, uma redução de 25% nesse bimestre do número de homicídios. Gente, isso é para comemorar. Isso é, assim, é um dado absurdo. Há quantos anos a gente não ouve falar nisso? É 0,1, 0,2, a questão assim lá. Houve uma redução de 25% no número de homicídios. De um governo que disse que não começou, os caras não começou, está enrolado, não sei o quê. 3 meses de governo, 103 dias de governo. Acho que 104 dias hoje. Redução de 25% das homicídios no Brasil. Das ações do Bolsonaro e Sérgio Moro. Isso é só o começo. E o mais importante, o Ceará é um dos estados mais violentos do país. A taxa de homicídio lá é brutal, o negócio assim é gigantesco. Aí o Moro foi lá, fez a política lá, meteu fez aquelas operações lá, levou o exército, levou a polícia, a Força Nacional de Segurança lá. O Ceará teve uma queda de 58% no número de homicídios. 58%, gente. A gente está falando de vidas humanas, de vítimas. Não está falando de ladrão, está falando de vítimas. Tá? Se é uma importante, imagina 58% a menos. Então, isso, ó. Caiu, era 9 mil e pouco, era 6 mil e pouco mensal, tá? Então, essa redução, essa queda. Assim, e no estado do Nordeste, foi 34%, tá? Que é o estado mais violento lá. Quer dizer, isso é uma coisa para comemorar. Então, percebe o quê? Que o Brasil está certo. O Brasil está no caminho certíssimo. O nosso presidente está no caminho corretíssimo. Colocou só gênios para tomar conta do governo. E aí você vê a empresa dizer que o Bolsonaro não governou ainda. Você vê sempre esses especialistas aí. Ah, gente, uma coisa importante que vem aqui. Olha só o que é a covardia, tá? Gente, quando foi que eu anotei aqui que eu perdi?
E era importante, por quê? Porque um especialista falou. Onde foi que eu notei isso aqui? Oh, meu Deus, esqueci. Ele não elogiou, não falou nada assim de dia que era importante, que foi devido a. O que o especialista falou? Tá aqui, ó. Entendeu? Isso é cinismo, isso é crime, isso é uma covardia intelectual e moral. Sabe o que tal do especialista falou? É um enigma. Ninguém sabe o que aconteceu. O enigma. O enigma. Enigma. Enigma nada. O cara tá sabendo que a polícia está agindo aqui em São Paulo, aqui, ó. Disseram que ninguém mexeu no PCC. O Moro veio aqui, tirou os 20 líderes do PCC, espalhou para o Brasil inteiro, ninguém falou um pio. Por fazer um assalto aqui em Guararema, a rota matou 7, foi 11 mortos, tal, acabou. Essa é a pegada. E o Dória foi lá, foi muito bem, apoiou os polícia, apoiou a operação e homenageou os polícias. É assim que tem que ser. É isso que o ladrão tem medo. Ação da polícia. Sabe que é pau, pedra, não tem negócio. Entendeu? É isso que aconteceu aqui, ó. E o especialista te falou que foi um enigma. O enigma de caído esse percentual de homicídio. Quer dizer, isso é uma covardia. Então, essas pragas que estão aí na televisão aí, que a gente tem que ignorar. Entendeu? E as televisões também tem que entender que tem que dar voz para quem tem alguma coisa para falar. O cara desse é um covarde. Não sabe nada. Entendeu? Grande parte desses caras aí, ó, que fala que são especialistas, não entende nada do assunto. Nada. Tá? Então, gente, isso é uma notícia importantíssima, que a gente, todos nós aí, temos que gravar isso, para quando for trabalhar com alguém falar uma coisa, como está funcionando, rapaz? Você está vendo aí, ó, diminuir a violência, diminuir não sei o quê. Essa violência aqui é do trabalhador, da dona de casa. De homicídios, que é gravíssimo. Tá? Então, isso é importante, a gente tem que ter isso em mente. Opa, não é negativo, está assim, não, por causa disso, por causa daquilo. Mas tem que ter esse discurso pronto. Você tem ideia? Falando também aqui dos filhos. Os caras falam que o Bolsonaro tem que afastar dos filhos dele, porque não sei o quê, esse cara só atrapalha, não sei o quê, Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro é presidente da Câmara dos Deputados, da área eu esqueci agora aqui, de diplomacia internacional. Onde que ele está? Na Hungria. Ele foi recebido lá pelo primeiro-ministro da Hungria. Tá? O nome do cara aqui é Viktor Orbán. A Hungria está assumindo lá uma política de direita. Conservadores assumindo lá. Essa semana ele mandou fechar até as mesquitas, ele expulsou os líderes muçulmanos, que tumultuar, expulsou de lá. A Hungria, a Polônia, a Itália também está com governo de direita. A Espanha vai ter eleição agora, talvez tenha um governo de direita. Benjamin Netanyahu é de direita, conservador. Então, o mundo está começando a dar polarizada. Só estava assim, ó. Está começando a chegar um pouco. Tudo isso graças ao grande templário, Donald Trump. Começou com ele lá, veio da Polônia, que veio o Bolsonaro aqui, entendeu? A revista Time já elegeu o Bolsonaro como uma das 100 personalidades do mundo. Então, o Eduardo Bolsonaro está lá na Hungria, se unindo com o primeiro-ministro da Hungria. É isso que a gente quer. Vamos passar com gente de bem lá, vamos fazer, entendeu? O país quer melhorar esse mundo que está aí. Tá? Agora está falando da Previdência, vou dar um assunto um pouquinho aí. Isso foi deixado para a semana que vem para o PSL está fazendo uma decepção lá, que olha, cara, que delegado Valdir, tem uns caras lá que, pelo amor de Deus, viu? Então vai ser votado na semana que vem, deve ser aprovado, e aí vai começar a caminhar para botar isso aí, gente. Tem não sei quantos bilhões nos Estados Unidos para investir no Brasil, na Europa para investir no Brasil. Ô, Júlio Veras, Erickson, Luci, obrigado, minha amiga. Perivan, meu camarada, tá? Para investir, estou só aguardando a aprovação da reforma da Previdência para investir no Brasil. Paulo Guedes garantiu, aprovar a reforma da Previdência, vai ter 20 milhões de empregos. Mudou o país. A gente falei aqui, melhorou também a segurança. Vai ter emprego, vai ter renda, a gente vai ter dinheiro e vai ter como gastar com tranquilidade.
vai ter segurança. É isso que nós queremos, paz, tranquilidade. Imagina quantos jovens vão arrumar emprego, porque não arrumam. Tá? 20 milhões de empregos no país, quer dizer, 20 milhões você multiplica por 2 aí, ou 2 ou 3, você vai ter quase 40 milhões de pessoas que estão fora do mercado de trabalho, está fora do consumo. Então essas lojas aí, ó, vai tudo bombar, mercado, tudo vai, ó, vai, entendeu? E só espera isso. E você vê lá essas pragas da esquerda boicotando a reforma, boicotando a reforma, boicotando a reforma. Tá? Então, gente, o Brasil tem muita coisa para fazer, mas muita coisa. Nós temos um líder lá que está fazendo as coisas. Nós temos um líder lá que está falando as coisas e fazendo as coisas. E o Bolsonaro, nesse entrevista aí, foi o único cara assim que todo dia ele falava defendendo a liberdade de expressão, eu sou a favor. Que nós, ontem ele fez um discurso, acho que foi hoje, em São Paulo, aqui hoje, foi para a imprensa, nós, tá, falando das Forças Armadas, que a Força Armada respira a democracia. Bolsonaro, que é o ditador, que está defendendo aí, ó, a liberdade de expressão. Tá? Ontem eu vi uma das cenas assim que eu achei mais impactante. Não sei se você já deve ter percebido aí. Os índios tinham pedido ao Bolsonaro para tirar as ONGs dessa intermediação. A gente precisa aí dar uma coisadinha aí, compartilha e dá um ok aí. É bom, importante. A intermediação das ações, das suas reivindicações. E o Bolsonaro atendeu. Ontem, lá no Palácio do Planalto, ele recebeu todas as lideranças indígenas, de quase o país inteiro. Lá do Yanomami, não sei quem, do Roraima, não sei quem, lá. Foi um monte de liderança, várias lideranças indígenas. O presidente da FUNAI, o general, pegou todas elas, levou até o Palácio do Planalto e o Bolsonaro recebeu uma por uma lá, fez a live, ao vivo. Chamou aqui, pode falar aí o que você quiser, não tem negócio assim de... Não, fala aqui, não. E os índios falaram Bolsonaro direto, Bolsonaro, a gente quer melhorar, a gente quer mudar. Os índios querem a voz direta do presidente, não quer saber de ONG. E aí a Índia falou, olha, a gente vai lá, a gente tira um pouquinho de ouro lá, Bolsonaro, e a FUNAI rouba nosso ouro, e o Exército rouba nosso ouro. A gente quer viver. Na hora, Bolsonaro falou assim, já vão acionar o juiz Moro e o ministro da Defesa, que eles têm que ir lá e tem que tomar providência. E falou para a FUNAI assim, ó, a FUNAI serve para quê? Não é para cuidar dos índios? Então tem que fazer o que os índios querem, o que os índios precisam. Se a FUNAI não fizer o que os índios querem, o que os índios precisam, eu troco toda a diretoria, eu mando todo mundo embora. E Zé Fininho recebeu cada índio dentro do Palácio do Planalto. Isso nunca ocorreu. Fica sempre fazendo aquelas festinhas lá, aqueles índios lá, muitas vezes de índio era... Gente vestida de índio ali, fazia aquele negócio ali, recebia um representante lá e fazia aquele enroleixo ali. Não. É papo reto. Diga a sua reivindicação. E o cara verbalizava, o índio lá. Eu sou da aldeia tal. Lá é assim, assado. É assim, assado. A FUNAI multou uns índios de 100 milhões, irmão. Como é que você faz essa multa de 100 milhões? Esses caras estão vindo em que planeta? A multa que eles fizeram aqui para o Luciano Hang da Van, 100 milhões de trabalho. Que multa é essa? 100 milhões você quebra a empresa. Nem sei se a empresa vale 100 milhões. É assim, é esquerda. Não tem noção de dinheiro. São loucos, tá? Então eu achei aqui uma cena assim, que mostra um cara verdadeiro, natural. E os índios, não, Bolsonaro, inclusive o senhor foi lá na minha aldeia. Na aldeia tal. Quer dizer, um cara que conhece o problema, vive o problema, sente o problema. E ele falou, essas ONGs são picaretas internacionais, inclusive picaretas que estão dentro do governo. Isso nós vamos acabar. Então, um presidente desse, a gente tem que honrar. Isso, tá? Tem gente que fala, não sei o que, a gente tem que honrar, porque isso é raro. Nós nunca tivemos um governo desse jeito no Brasil. Assim, papo reto, direto, honesto, correto. Atropelando algumas coisas, eu falo, mas isso é normal, mas a retidão do caráter. Semana ele falou na solenidade aí, não sei se vocês viram a imagem dele aí, ó. Fez discurso, foi cantou lá, daqui a pouco começou a chover. Eu sei que os generais lá ficaram na neura com ele, porque ele não saiu da chuva, cantou e nacional na chuva, ele não saiu do local, molhou todinho lá. Ó.
Todo mundo tem que acompanhar o cara. Aquilo ali demonstra espírito de corpo, que tá junto, que tá ali, na Força Armada, tá junto com o soldado, com o cabo, tá na batalha. É nós estamos juntos. Esse é o cara que nós temos que honrar. Não estou aqui idolatrando, não. Se tiver crítica, vai fazer. Mas até agora, o cara tá lutando ali bravamente contra um monte de gente insana. Esse cara do Supremo aí, ó, atrasando o Brasil. Juiz Eco aí, ó, dando liminar, proibindo o negócio dos radar aí. Não pode, o Bolsonaro não pode intervir nos radar. Como um negócio desse? Tá? Então, negócio dos caminhoneiros e do diesel aí. Temos que lutar pela quebra do monopólio da Petrobras. Esse é o ponto-chave. Não adianta. Só a Petrobras que produz petróleo, ela que faz, ela que dá o preço. Infelizmente é assim. Tá? E aí tem um representante dos caminhoneiros que quer fazer greve. Tem uma outra ala que não. Primeira vez o Bolsonaro recebeu os caminhoneiros, traçou um plano de auxílio aos caminhoneiros, isso nunca foi feito. O ministro Tarcísio Freitas está determinando para todas as operadoras das rodovias federais do país inteiro, faça postos, como aqui em Guarulhos tem um posto Sagamoto, que é gigantesco aqui, que tem um posto de apoio dos caminhoneiros, com toda a estrutura, com segurança, com tomar um banheiro, tudo bonitinho, e faça, que muitas vezes os caras não têm onde parar. Faça mais isso, assim, com distâncias regulares no Brasil inteiro. Está ajudando um monte de coisa, sabe? Dando linha de crédito para caminhoneiro. Você já viu falar nisso? Linha de crédito para caminhoneiro? Tá? Tratando-os com respeito, como trabalhadores que eles são. Mas tem uns caras aí que é vinculado, deve ser no mínimo vinculado a CUT, essas pragas ao PT, que quer fazer greve. Mas vai ter uma invertida, que não vai ter apoio. Na guerra dos caminhoneiros que fizeram aquela vez lá, eu apoiei, fiz vários vídeos aí, ó. Um vídeo meu que chegou a 30 mil, para mim é muito, chegou a 30 mil visualização. Um chegou a 14, fiz aqui em cima do viaduto aqui na luta. Tá? Vai ter apoio nosso. Vai fazer sozinho aí. E vai dividir. Porque nunca teve um governo que deu apoio para eles como o Bolsonaro está dando. Aí deu lá que os caras iam ter uma linha de crédito de não sei quantos mil aí. Aí o cara falou, não, tem que dar 200 mil, não sei o quê. O país está quebrado, você tem que dar o que você pode dar. Não é assim que funciona. Entendeu? Então, e amanhã também aí, está previsto lá em Brasília, o Zé Disseu, gente, segundo informações aí, o desgramado está arquitetando movimentação. Condenado a 34 anos de prisão, meus irmãos. E o cara está aí, ó, agindo contra o Brasil. Então foi detectado lá pelos órgãos de informações, e aí o Sérgio Moro autorizou a atuação da Força Nacional lá na Paz dos Seis Poderes. O que eles querem levar para lá? Fazer o negócio dos índios lá, de proteger de índio. Os índios Bolsonaro fez ontem, recebeu eles lá um por um. Os índios verdadeiros. Não os índios petistas. Os caras pintam os caras de vermelho para ir lá encher o saco, né? Com pena de mentirinha, vai lá, fazer quebra-quebra lá. Tá? Então, os militares já estão sabendo isso aí. Então, a Força Nacional vai estar amanhã lá, porque quer fazer protesto lá nas praças dos Seis Poderes. Por quê? O que eles querem? Fazer a política na ONU. Uma dessas reservas aí. Gente, esse negócio tem mais de 100 mil ONGs na Amazônia, essas ONGs, é uma desgraça. O Brasil tem mais de 10 mil ONGs dos direitos humanos. Se essas ONGs funcionassem, não tinha uma dificuldade, estava todo mundo bem, com 10 mil ONGs. Imagina. Tá? Então, tem essas previsões dessa manifestação lá, mas o povo já está tudo ligado. A área de segurança, todo mundo aí, está todo mundo que apenas, todo mundo ligado. Tá? Então, gente, eu acho que eu já falei demais aqui. Entrou aqui a Dandara aqui, a Selma Rocha, minha amiga, tá? A todos vocês aí que entraram aí. Eu, particularmente, como cidadão, referente ao meu governo, eu estou contente. Estou contente porque sinto que tem um governo que está fazendo aquilo que propôs fazer na campanha e está cumprindo os seus mandamentos lá. O seu jeito fez uma live aqui, ele está aqui em São Paulo, aqui no Guarujá, tá? Falou de vários casos, falou do passaporte de Macedo, falou aqui da questão da liberdade de expressão, falou de um monte de coisa lá, tá? Isso aqui é um cara humilde, tem a linguagem natural, sem aquele empolamento do FHC, quer mostrar que ele é intelectual, que ele é lindo, cretino.
Não falou uma palavra, FHC, não falou uma palavra nesse processo aí, ó, dos pretorianos aí, ó, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Beleza, gente? Vamos finalizar aqui, mas vamos só rememorar rapidinho aqui, ó. Alexandre de Moraes, essa tarde, uma denúncia aí, ó, recebeu 4 milhões de reais, operação Acrônimo, aí deu uma recuada. Dias Toffoli está na relação de propina na planilha da Odebrecht. E hoje saiu que os operadores falaram o seguinte, que a relação que o Marcelo Odebrecht falava com ele é que ele recebia dinheiro, propina. Se tem um codinome, dá para dinheiro, não tem ninguém. Se o dinheiro está lá como codinome na relação, na planilha de propina da Odebrecht, vai receber propina? Vai receber o quê? O quê? Tá? Então, gente, nós temos que pressionar o Congresso Nacional, o Senado, para derrubar esses 3 petralhas. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Esse cara tem que cair por agora, urgente. Caiu, vai dar um refresco. O Bolsonaro bota 3 pessoas de bem lá. Ô, Luciano, boa noite, meu amigo. Aí a coisa começa a caminhar, entendeu? Então, vamos pressionar o Senado. Tem que abrir a CPI de Lava Toga e os 3 pedidos de impeachment do Dias Toffoli, do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é um bandido. Bandidão. Não deve você querer usar os termos. Dias Toffoli está aqui, é corrupto. Alexandre de Moraes, corrupto, vai prender. Não prende, não, filho. Já tem 200 milhões de brasileiros para você prender aí, ó. Esses caras nos envergonham, nos dá nojo. Esses caras têm que cair no Supremo Tribunal Federal. Isso não é mais Supremo Tribunal Federal, né? É o mínimo, o que? É o mínimo. Tem o Supremo. É o Supremo que esses caras são. Entendeu, gente? Então, eu acho que é isso aí. A notícia de hoje importante, eu acho que a mais importante aqui é essa da queda em 25% nesse bimestre aí dos crimes violentos e dos homicídios no Brasil. Só o Ceará caiu 58% e os estados do Nordeste 34%. É bom que os caras da esquerda não começam a achar que são eles que estão fazendo alguma coisa, né? E não são. E não são. Tá? Tá bom, meus amigos? Então eu acho que é isso aí. Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira da Paixão. Que todos tenham uma boa Páscoa. Se puder comer um bom bacalhau, é muito bom. O Márcio do agora aqui. E que Jesus envolva cada um de vocês com a sua luz, com o seu amor. Que nos dê muita força, muita coragem para lutar nesses momentos que vivemos hoje, esse momento revolucionário importante, que a gente tem que ter muita lucidez também, certo? Mas e coragem para lutar, é importante, a gente tem que lutar. Se a gente quer um país melhor, a gente tem que lutar. Não tem jeito, não tem milagre. E o Augusto Nunes falou uma frase que teve atrás, que eu achei aquela frase assim fantástica. O Brasil será o que o brasileiro, o que o cidadão brasileiro quiser que ele seja. Então eu quero um país melhor, mas eu tenho que lutar por ele. A gente tem que lutar. A gente quer um país melhor, tem que lutar por ele. Não tem milagre. Não há milagre nesse negócio. Tá? A gente tem que expulsar as ervas daninhas de lá. E é só com luta, com pressão, que a gente vai tirar esses caras de lá. Beleza, meus amigos? Então fiquem com Deus. Uma boa Páscoa, uma boa sexta-feira santa amanhã, com um bom peixe, com um azeite de dendê, tá? Hoje eu faço alguma coisinha também aqui. E é isso aí. Uma boa noite. Até mais. O Brasil é acima de tudo e Deus acima de todos, tá? E Jesus abraça cada um de vocês aí, viu? Muita luz.